Existe um tipo de arrependimento que quase nunca chega em forma de pedido de desculpas. Ele não aparece com humildade, não vem com confissão clara, não se ajoelha diante do erro e, quase sempre, nem sequer admite em voz alta o que sente. Mas mesmo assim, ele aparece. Ele vaza por entre os gestos, escapa no olhar, se denuncia nos silêncios e se revela nas atitudes estranhas que surgem quando alguém percebe, tarde demais, o valor que deixou escapar. Porque quem te perdeu e começou a sentir o peso real da sua ausência, dificilmente vai dizer com todas as letras: "Eu errei. Eu não deveria ter deixado você ir." O orgulho tenta esconder. O ego tenta disfarçar. A vaidade tenta sustentar uma imagem de força. Mas o comportamento sempre acaba traindo aquilo que a boca não tem coragem de confessar. E é exatamente isso que você vai entender hoje. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 sinais silenciosos que revelam quando alguém está se arrependendo profundamente de ter te perdido, mesmo sem assumir nada diretamente. São sinais que muitas pessoas ignoram porque olham apenas para palavras, quando na verdade, as maiores verdades quase sempre aparecem nas ações, nos padrões e nas mudanças de comportamento. Então fica comigo até o final, porque o sinal número 1 é o mais forte de todos, o mais duro, o mais verdadeiro e o mais impossível de esconder. E quando você entender esse último sinal, você nunca mais vai confundir saudade com amor, nem arrependimento com merecimento. 7. Ela começa a reaparecer de forma casual. O primeiro sinal é um dos mais comuns e um dos mais enganadores. A pessoa começa a reaparecer na sua vida de maneiras que, à primeira vista, parecem totalmente casuais. Ela visualiza seus stories com frequência, curte uma foto antiga, responde algo superficial, surge em lugares onde sabe que existe chance de te encontrar, envia uma mensagem sem profundidade, quase sem assunto, como se estivesse apenas testando uma conversa qualquer. Às vezes compartilha algo que sabe que toca numa memória entre vocês. Às vezes cria pequenos contatos tão discretos que, se você não prestar atenção, pode até achar que foi coincidência, mas na maioria das vezes, não foi. Quando alguém se arrepende de ter te perdido, raramente volta de forma direta, madura e corajosa logo de início. Normalmente, volta em pequenos rastros, em pequenas aproximações, em tentativas silenciosas de descobrir se ainda existe algum acesso emocional. Isso acontece porque o arrependimento costuma vir acompanhado de medo. E não de um medo só, mas de 2 ao mesmo tempo. O medo de ser rejeitado e o medo de descobrir que você realmente seguiu em frente. Então a pessoa não chega dizendo: "Eu reconheci seu valor." Ela chega rondando. Ela aparece, desaparece, testa, mede, observa sua reação. Quer sentir se ainda mexe com você. Quer saber se ainda ocupa algum espaço. Quer descobrir se ainda existe algum poder sobre a sua atenção. E isso revela algo muito importante. Quem se arrepende não suporta a ideia de ter se tornado irrelevante para você. O arrependimento começa a doer de verdade, quando a pessoa percebe que já não controla mais a sua presença emocional. Mas o estoico entende uma lição essencial. Quem realmente mudou vem com verdade, não com migalhas. Então observe com calma, sem ansiedade, sem carência, porque muitas vezes esse reaparecimento não é amor. É só o ego sentindo falta do lugar que perdeu na sua vida. 6. Ela passa a observar sua vida em silêncio. Outro sinal extremamente forte é quando a pessoa não fala com você, mas continua te acompanhando. Ela não se declara, não se aproxima com profundidade, não demonstra maturidade suficiente para ter uma conversa real, mas observa. Observa sua rotina, observa seus stories, observa suas mudanças, observa com quem você está, o que você está fazendo, como você parece emocionalmente, se você está sorrindo, se está reconstruído, se está melhor, se parece mais forte, se parece em paz. Esse tipo de vigilância silenciosa é um dos sinais mais reveladores de arrependimento, porque quando alguém realmente supera, a energia se move, o olhar se solta, a curiosidade esfria, o interesse diminui.
A pessoa deixa de monitorar. Mas quando existe arrependimento, a mente fica presa no que perdeu e passa a observar a própria dor através da sua vida. Muitas vezes essa observação tem um objetivo oculto. A pessoa quer encontrar em você algum sinal de queda, algum sinal de fraqueza, algum sinal de que você não conseguiu seguir em frente. Porque se ela te vê mal, isso alivia a culpa dela. Se ela te vê quebrado, ela consegue acreditar que a perda foi dos dois. Se ela te vê parado, ela consegue sustentar a fantasia de que ainda existe um lugar esperando por ela. Só que quando ela encontra o contrário, quando encontra sua paz, sua disciplina, sua estabilidade, sua evolução, a dor aumenta. Porque isso destrói a história que ela contou para si mesma para justificar o que fez. O estoicismo ensina que muitas pessoas, quando erram feio com alguém de valor, criam narrativas falsas para conseguir viver com a própria consciência. Elas precisam acreditar que você não era tão importante assim, mas quando você cresce depois da perda, você vira um espelho cruel. Sua evolução expõe a verdade. Sua paz desmonta a mentira. E é por isso que ela observa em silêncio, porque ainda não tem maturidade para assumir. Mas já começou a sentir o peso. Só que nunca esqueça disso. Ser observado não é o mesmo que ser valorizado. Às vezes a pessoa só está sofrendo as consequências da própria escolha. Sinal 5. As reações dela ficam contraditórias e instáveis. Esse é um dos sinais mais claros, mais visíveis e, ao mesmo tempo, mais mal interpretados por quem ainda está emocionalmente envolvido. A pessoa começa a agir de forma contraditória. Em um momento se aproxima, no outro se afasta. Num dia demonstra interesse, no outro parece fria. Às vezes faz questão de aparecer, de marcar presença, de chamar sua atenção. E logo depois some como se nada tivesse acontecido. Tenta parecer indiferente, mas reage quando percebe que você está bem. Finge frieza, mas se incomoda com sua paz. Age com orgulho num dia e com nostalgia no outro. E muita gente olha para isso e pensa, ela está confusa. Mas nem sempre é só confusão. Na maioria das vezes, isso é conflito interno. É uma batalha silenciosa entre o ego e a consciência. Quando alguém se arrepende, mas ainda não amadureceu, entra numa guerra interna extremamente desgastante. A consciência diz, você perdeu alguém importante. O ego responde, não demonstre fraqueza. A consciência sussurra, talvez ainda dê tempo de reconhecer. O ego grita, não se humilhe. E dessa guerra nasce a instabilidade. O estoicismo ensina que quem não governa a própria mente se torna escravo das próprias paixões. E o arrependido imaturo vira exatamente isso. Um refém da culpa, da saudade, do orgulho, da carência e da necessidade de autopreservação. Por isso manda sinais mistos. Quer se aproximar, mas sem parecer vulnerável. Quer consertar, mas sem admitir o erro. Quer ser lembrado, mas sem confessar que ainda sente. Só que existe uma verdade poderosa aqui. A contradição revela mais do que a confissão, porque ninguém se torna emocionalmente instável sem motivo. Quando alguém está em paz com a própria decisão, o comportamento tende a ser linear. Quando alguém está arrependido, a coerência desaparece. Mas o estoico não se deixa hipnotizar por intensidade. Ele entende que nem toda emoção forte é amor. Às vezes, é apenas a consequência inevitável de ter destruído algo que fazia bem. Se até aqui você já identificou algum desses sinais, comenta agora aqui embaixo. A ausência revela tudo. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você aprende a enxergar com lucidez, e não com carência. Agora presta atenção, porque os próximos sinais são ainda mais fortes. E a partir daqui o arrependimento começa a ficar cada vez mais impossível de esconder. Para vencer essa guerra, você precisa de mais do que um vídeo de poucos minutos. Você precisa de um método, um código de conduta que você possa consultar quando o mundo tentar te diminuir. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e táticas de resiliência psicológica no meu e-book, Guia de Transformação Pessoal. Lá, eu não apenas te ensino a lidar com quem te ignora, mas como reconstruir cada pilar da sua vida, da sua postura mental à sua dominância social. Este não é um livro de leitura passiva,
É um manual de combate para a alma. Se você sente que é hora de parar de ser a opção e se tornar a prioridade absoluta na sua própria história, o link está agora no primeiro comentário fixado e na descrição. Não compre se você quer continuar sendo um refém emocional. Compre se você decidiu que essa foi a última vez que alguém teve o luxo de te ignorar. O preço da sabedoria é ínfimo perto do custo de uma vida inteira sendo humilhado por quem não vale o seu tempo. Clique no link agora. Transforme essa dor em poder. O seu novo eu está te esperando do outro lado. E quanto àquela pessoa que te ignorou, deixe que ela descubra sozinha o tamanho do vazio que a sua ausência deixou. 4. Ela se incomoda com a sua paz. Aqui o arrependimento começa a sair do campo do disfarce e entra no campo do desconforto visível. A pessoa passa a se incomodar quando percebe que você está em paz, e não necessariamente porque te odeia ou porque quer o seu mal. Muitas vezes o incômodo vem de algo ainda mais profundo. A sua serenidade virou uma acusação silenciosa contra tudo aquilo que ela fez. Quando você segue em frente sem escândalo, sem implorar, sem se humilhar, sem transformar sua dor em espetáculo, você manifesta um tipo de força que desorganiza emocionalmente quem te perdeu. Porque no fundo muita gente esperava o seu colapso. Esperava que você corresse atrás. Esperava que você implorasse explicações. Esperava que você ficasse preso, dependente, emocionalmente quebrado. Mas, em vez disso, encontra disciplina, encontra postura, encontra silêncio, encontra dignidade. E poucas coisas ferem mais o ego de alguém do que perceber que você não desmoronou com a ausência dela. Nesse momento, o arrependimento cresce porque a pessoa começa a perceber que trocou alguém raro por uma ilusão de poder. Ela percebe que confundiu sua calma com fraqueza, sua lealdade com garantia, sua maturidade com algo automático. Achou que você estaria sempre ali. Achou que podia errar sem perder. Achou que podia testar limites sem consequências. Só que sua paz mostra que ela interpretou tudo errado. E é aí que começam os sinais indiretos. Pequenas provocações, tentativas de despertar ciúme, mudanças repentinas de postura, comentários atravessados, comportamentos estranhos quando te veem bem. Não é apenas inveja. É o desconforto brutal de perceber que você reconstruiu sua vida sem depender daquilo que um dia te feriu. O estoico entende uma verdade que poucos suportam. Muita gente só reconhece a grandeza de uma presença quando perde o privilégio de acessá-la. Sua paz vira prova, seu silêncio vira argumento, sua postura vira testemunho. E quem te perdeu começa a se arrepender de verdade quando percebe que você não virou ruína, virou consciência. 3. Ela começa a reescrever o passado. Esse sinal é extremamente revelador, porque ele mostra que a mente da pessoa já não consegue sustentar a mesma versão da história que antes usava para justificar o próprio erro. De repente, o tom muda. Aquilo que antes era tratado com frieza começa a ganhar peso. Aquilo que antes era minimizado começa a parecer importante. Aquilo que antes era chamado de comum agora passa a ser lembrado como algo raro. A pessoa começa a citar detalhes que antes ignorava. Reabre conversas antigas, traz lembranças específicas, fala de momentos que pareciam enterrados, menciona coisas que antes não tinham valor e agora parecem ter um brilho diferente. Isso não acontece por acaso. Isso acontece quando o arrependimento começa a corroer as antigas justificativas. Quando alguém decide ir embora ou te trata mal, muitas vezes precisa distorcer a realidade para conseguir suportar a própria decisão. Precisa aumentar seus defeitos, diminuir suas qualidades, exagerar problemas, minimizar sua presença, convencer a si mesma de que fez a escolha certa. Só que o tempo faz algo que o ego odeia. Ele limpa a poeira emocional. E quando a poeira baixa, a verdade aparece. A pessoa começa a perceber que exagerou no julgamento, que ignorou sua constância, que desprezou sua profundidade, que chamou de comum aquilo que era raro. Então ela começa a reescrever o passado. Mas atenção, isso não significa automaticamente maturidade. Muitas vezes, a pessoa não está reconhecendo porque amadureceu. Está reconhecendo porque a ausência ficou insuportável
E a culpa começou a apertar. Então romantiza o que destruiu. Suaviza o próprio erro. Tenta transformar uma escolha consciente em momento ruim, fase difícil, tempo errado. O estoicismo ensina que pessoas dominadas pelo ego não enxergam os fatos como são, enxergam como precisam enxergar para proteger a própria imagem. Por isso, quem te perdeu primeiro te diminui. E depois, quando sente sua falta de verdade, começa a te engrandecer. Esse movimento revela culpa, comparação, percepção tardia de valor. Mas o estoico não se ilude com memória bonita. Saudade não apaga desrespeito. Nostalgia não corrige caráter. E muitas vezes reescrever o passado não é prova de amor. É apenas o peso de finalmente entender o que foi perdido. Sinal 2. Ela começa a sentir o peso do que encontra depois de você. Esse é um dos sinais mais duros porque ele não depende de você fazer nada. Ele acontece quando a própria vida começa a ensinar aquilo que o ego da pessoa se recusou a aprender enquanto você ainda estava presente. Quem te perdeu muitas vezes saiu acreditando que encontraria algo melhor. Algo mais excitante, mais fácil, mais leve, mais vantajoso, mais conveniente, mais intenso. Achou que sua calma era sem graça, que sua lealdade era básica, que sua presença era substituível, que sua maturidade era algo comum. Mas a vida tem um método silencioso e implacável de ensinar. Ela compara. E quando a comparação começa, o arrependimento acelera. A pessoa começa a encontrar relações rasas, promessas vazias, gente inconsistente, conexões frágeis, presenças instáveis, interesses superficiais, falta de profundidade, falta de paz, falta de lealdade. E sem perceber, começa a medir tudo pelo padrão que você deixou. Esse é um dos castigos mais silenciosos da existência. Descobrir tarde demais que aquilo que você tratou como comum era, na verdade, raro. O ignorante quase sempre despreza o que tem porque está hipnotizado pela novidade. Ele acredita que o próximo será melhor simplesmente porque ainda não foi testado. Mas a realidade quase sempre destrói essa fantasia. E quando ela destrói, a pessoa percebe que constância é rara, que maturidade é rara, que verdade emocional é rara, que paz ao lado de alguém é rara. Então você volta à mente dela, não apenas como romance, mas como referência, como parâmetro, como padrão, como ausência que pesa. E é nesse momento que o arrependimento deixa de ser só ego ferido e se transforma em percepção concreta de perda. Agora não é mais sobre atenção, não é mais sobre vaidade, não é mais sobre disputa emocional. Agora é sobre valor real, valor vivido, valor desperdiçado. Só que existe uma ironia cruel. O mesmo tempo que revela o seu valor, também fortalece quem aprendeu a viver sem ser reconhecido. E o estoico entende isso profundamente. A vida não pune com gritos, ela pune com comparação. Ela deixa a pessoa correr atrás do que queria, só para, no final, mostrar exatamente o que ela jogou fora. Se você já viveu algo assim, comenta agora. Quem perde aprende tarde. E se esse vídeo está te fortalecendo, partilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Tem muita gente sofrendo por quem não merece, sem perceber que o tempo revela tudo. Agora vem o sinal mais forte de todos, o mais verdadeiro, o mais doloroso para quem perdeu, e talvez o único que não consegue mais ser escondido. Para vencer essa guerra, você precisa de mais do que um vídeo de poucos minutos. Você precisa de um método, um código de conduta que você possa consultar quando o mundo tentar te diminuir. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e táticas de resiliência psicológica no meu e-book, Guia de Transformação Pessoal. Lá, eu não apenas te ensino a lidar com quem te ignora, mas como reconstruir cada pilar da sua vida, da sua postura mental à sua dominância social. Este não é um livro de leitura passiva, é um manual de combate para a alma. Se você sente que é hora de parar de ser a opção e se tornar a prioridade absoluta na sua própria história, o link está agora no primeiro comentário fixado e na descrição. Não compre se você quer continuar sendo um refém emocional. Compre se você decidiu que essa foi a última vez que alguém teve o luxo de te ignorar.
O preço da sabedoria é ínfimo perto do custo de uma vida inteira sendo humilhado por quem não vale o seu tempo. Clique no link agora. Transforme essa dor em poder. O seu novo eu está te esperando do outro lado. E quanto àquela pessoa que te ignorou, deixe que ela descubra sozinha o tamanho do vazio que a sua ausência deixou. 1. A pessoa finalmente passa a te respeitar. Isto é, tarde demais. Esse é o sinal final. O mais profundo, o mais duro, o mais amargo para quem perdeu. Quando alguém começa a se arrepender de verdade por ter te perdido, ela finalmente passa a te respeitar da forma como deveria ter te respeitado desde o começo. E esse talvez seja o golpe mais cruel para quem deixou escapar alguém valioso. Perceber tarde demais aquilo que poderia ter reconhecido cedo, mas não reconheceu porque estava cego pelo ego, pelo costume, pela arrogância ou pela falsa sensação de que você sempre estaria ali. De repente, a pessoa começa a enxergar sua postura com outros olhos. Passa a notar seu autocontrole, sua dignidade, sua força silenciosa, sua capacidade de não implorar, sua coragem de ir embora sem destruir a própria essência, sua habilidade de sentir dor, sem se vender por migalhas. E isso muda completamente a forma como ela te percebe. Ela entende tarde demais que você nunca foi apenas alguém disponível. Você era alguém valioso. Você tinha princípios, tinha profundidade, tinha estrutura, tinha presença, tinha caráter, sustentava mais do que recebia, oferecia mais do que cobrava. Era porto, não passatempo. E isso corrói internamente quem só conseguiu te enxergar de verdade depois que perdeu o acesso. Porque respeito tardio é uma das formas mais dolorosas de arrependimento. Talvez a pessoa nunca diga isso claramente. Talvez nunca tenha honestidade suficiente para confessar. Mas ela demonstra. Demonstra no modo como para de te subestimar. Na forma como passa a te olhar com mais seriedade. No jeito como entende tarde demais que você tinha um valor que ela tratou como garantido. O estoicismo ensina que o verdadeiro valor de alguém aparece naquilo que essa pessoa preserva mesmo quando é ferida. Caráter, lucidez, honra, domínio, dignidade. E quando você responde à perda com postura, sem mendigar lugar, sem implorar atenção, sem negociar sua essência, você força o outro a te ver com olhos que antes não tinha. Agora a ausência ensinou o que a presença não conseguiu ensinar. Esse é o ápice do arrependimento. Quando a pessoa finalmente entende quem você era, mas já não ocupa mais o mesmo lugar na sua vida para tocar essa verdade. E talvez, nesse ponto, esse aprendizado já seja dela. E não mais um problema seu. Agora, guarda isso com toda a força. Se esses sinais estão acontecendo, não use essa informação para alimentar o seu ego. Não use para manipular. Não use para jogar. Não use para provocar. Não use para tentar vencer emocionalmente. O estoicismo não ensina vingança disfarçada de autocontrole. O estoicismo ensina lucidez, domínio e dignidade. O verdadeiro poder não está em fazer alguém sofrer pela sua ausência. O verdadeiro poder está em se tornar alguém tão consciente do próprio valor, que nunca mais aceita migalhas, indecisão ou desrespeito. Está em não precisar se diminuir para ser lembrado. Está em não precisar implorar para ser reconhecido. Está em entender que quem só te valoriza depois que te perde. Aprendeu, sim, mas aprendeu tarde. Se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal agora, porque aqui você aprende a se tornar alguém impossível de esquecer, sem nunca precisar implorar por atenção. Deixa o like para fortalecer esse conteúdo. Comenta agora, meu valor não implora. E partilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Nos vemos no próximo vídeo.